Boa noite a todas e a todos. É um prazer recebê-las e recebê-los aqui na Casa da Advocacia e da Cidadania de Campinas, para mais um dia de semana jurídica, né? Para a gente é realmente uma alegria poder realizar esse evento. Hoje, em especial, contando aqui com a presença do Dr. Luiz Tonon, que é nosso conselheiro estadual, né? Do Dr. Fabrício Simone, que é o presidente da subseção de Valinhos, doutora Maria Daniele, presidente da Comissão de Processo Civil, foi a responsável pela organização do primeiro dia, né, Dani, de segunda-feira, em que falamos de processo civil, e também a doutora Daniela Posetti, que é a nossa expositora de hoje, né? Eu vou abrir a palavra, se alguém quiser dar as boas-vindas também, falar alguma coisa, fiquem à vontade, por favor. Querem? Boa noite a todos, boa noite a todas. Cumprimento a mesa na pessoa da nossa presidente, doutora Luciana Freitas, e muito feliz de dividir a mesa com colegas de trabalho, né, que somos aqui. A gente brincou ali que parecia uma reunião de escritório quase, mas muito feliz de estar aqui hoje e desejo sucesso na sua apresentação de hoje. Estou ansioso por vê-la falar sobre o agronegócio, que é uma matéria que nós amamos tanto. Então, parabéns, obrigado. Só queria que você se comprometesse a também levar esse tema, doutora Daniele, à OAB de Valinhos, tá? Que temos muito agro, muito figo para colher lá. Então, só queria deixar registrado que fica aqui o convite para que você leve essa temática para lá. Desejando a todos aí um ótimo evento, uma ótima semana jurídica, agradecendo a sempre presidente Luciana, que me honra aqui com o convite, e, em nome dela, agradecer a toda a mesa. Boa palestra a todos. Boa noite a todos. Então, hoje nós temos aqui a presença da Daniela Posetti, que é advogada contratualista desde 2001, pós-graduada em Direito Contratual pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, cursou também Negociação Estratégica e Gestão de Conflitos no INSPER, e é uma advogada brilhante e atuante no agronegócio, braço direito aí das questões contratuais e todas as relações que envolvem garantias e outros assuntos aí do agronegócio. É um prazer receber a Daniela, fazer essa apresentação dela, ainda que com esse breve currículo, mas quero desejar a todos que aproveitem muito, que conheçam do agronegócio, que é uma atividade com uma expressividade para o nosso país, nos representa, inclusive internacionalmente, então precisamos conhecer da matéria, saber os instrumentos adequados e as formas de gerir os aspectos jurídicos do agronegócio, porque isso vai trazer grandes benefícios para todos. Daniela, a palavra é sua, seja muito bem-vinda a essa casa e que você tenha muito sucesso na sua exposição. Eu vou dar só um recadinho que professora sempre, além de advogada, né, professora dá pitaco. Quem quiser sentar mais próximo aqui, viu? Se vocês quiserem sentar mais próximos da gente, fiquem à vontade também, tá bom? Obrigada. Dani, palavra com você. Olá, boa noite a todos, a todas. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Agradeço aqui as apresentações. Obrigada, Maria Daniele, por essa apresentação tão carinhosa. Obrigada, doutor Tonon, que além de conselheiro, é o sócio fundador do escritório ao qual eu pertenço, então é uma honra tê-lo aqui hoje.
doutor Fabrício, colega, muito querido, e, claro, não poderia deixar de dizer a nossa querida presidente Luciana Freitas. A vocês, agradeço já desde o início por estarem aqui comigo hoje, e o tema, como a doutora Maria Daniele já introduziu, é o direito do agronegócio, que é uma paixão aqui, principalmente da mesa hoje, composta aqui pelos advogados que também atuam na área, né? E nós vamos falar agora do direito do agronegócio, um pouco voltado para as questões mais práticas, uns aspectos gerais. E como vocês perceberam aqui pelo meu currículo, eu sou uma advogada contratualista e consultiva. Então, o enfoque que eu trouxe hoje para vocês é é plantar uma semente da curiosidade e do conhecimento para vocês em alguns instrumentos mais usados no agronegócio. Né? Então, nós vamos passar por algumas relações contratuais que a gente tem com bastante frequência no agro, tá bom? O agro, ele não é uma matéria, ele não é um segmento do jurídico por si só. O agro, eu vejo ele como um microsistema de direito, porque ele está relacionado com diversas outras áreas do direito, né? Então, basicamente, assim, eu diria que ele está intimamente ligado ao direito civil. As relações, elas nascem do direito civil, né? Quer a gente esteja falando aqui de, da simples capacidade de contratar, mas também com relação às diversas nuances dos contratos, as garantias, a constituição in mora, o direito de perdas e danos. Então, tudo envolve o direito civil, e ao longo da nossa conversa de hoje, vocês vão perceber que está muito relacionado a essa matéria. Mas não é só com direito civil. Também a gente trabalha muito com direito comercial, porque nós temos alguns títulos cambiários que a gente, né, o direito comercial a gente não gosta muito de estudar, mas é importante no agro, a gente tem aqui os títulos que fazem girar o crédito no mercado, né? A gente está falando, por exemplo, de uma nota promissória, de uma duplicata, então isso também tem a ver com agro. O agro também está muito relacionado com o quê? Com o direito do trabalho, né? Direito trabalhista, porque é um dos setores que mais emprega. Então, o advogado, naquele momento da análise ou aconselhamento do seu cliente, tem que avaliar os riscos, por exemplo, de uma contratação terceira e não CLT, para verificar se aquilo não é uma terceirização camuflada e alertar os riscos para o seu cliente. O agro também está relacionado com a parte societária. E a parte societária, por quê? Porque vocês vão se deparar com constituição, com a necessidade de constituir empresas com objeto específico do agronegócio, ou quando não, vão receber documentos societários para serem analisados, para verificar se aquela empresa ela pode prestar algum serviço, se ela pode, por exemplo, oferecer uma garantia, né? Então, está relacionado também ao direito societário. Obviamente, também está relacionado com o direito ambiental. E aqui a gente não está falando só daquele ambiental, não pode plantar em área preservada ou em área indígena. É mais do que isso. É você estar envolvido no negócio do seu cliente, por exemplo, e aconselhar com relação a uma política interna de meio ambiente ou socioambiental, a você ajudar a redigir esse projeto, você conseguir analisar as cláusulas do contrato para minimizar alguns riscos que o seu cliente poderia estar envolvido, já que a responsabilidade civil ambiental ela é objetiva, ela atingiria todos da cadeia que estão ali se relacionando com um possível infrator, né? Saber defender o seu cliente, por exemplo,
numa fiscalização de algum órgão ambiental, de um IBAMA, de aplicação de alguma multa indevida. Então, o agro ele está relacionado também com o direito ambiental, e dentro desse direito ambiental, a gente também tem um viés que é o regulatório, né? O regulatório é aquela atuação não judicial, né? É o administrativo, meio extrajudicial, que você tem que pedir as autorizações nos órgãos ambientais ou nos órgãos regulatórios. De repente, a sua empresa, o seu cliente quer lançar um produto, quer lançar um maquinário, uma tecnologia. Então, isso vai regulamentar, né? O direito regulatório é isso. Vamos regulamentar como eu faço para conseguir essas licenças e autorizações. O agro também está muito, mas muito ligado à governança e compliance. Aliás, todas as empresas, hoje, acho que a gente não consegue mais viver se a gente não estiver falando, ou se não estiver caminhando com governança e compliance, né? Pensando na perenidade do negócio, no cumprimento de regras éticas. Eu gosto muito do compliance porque você tem a oportunidade de estabelecer um código de ética, um código de conduta, e isso não pode ficar parado. Você não cria o compliance e a governança, são movimentos que você faz continuamente, né? Não se pode parar. Não sei se vocês se lembram, a gente teve em 2023 um evento que aconteceu, que a vinícola Salton estava envolvida com um trabalho análogo à escravidão. Por quê? Porque eles contrataram um terceiro, e este terceiro empregava pessoas numa situação muito precária. E o Ministério Público do Trabalho foi lá, autuou e considerou um trabalho análogo à escravidão. Então, imagina isso, o impacto reputacional para uma vinícola tão conceituada como essa, estar envolvida nessa situação. Isso é governança e compliance que falhou em algum lugar. E se vocês forem ver o histórico desse incidente, essa vinícola ela contratou essa empresa uma única vez durante 112 anos de existência para prestar serviços durante 25 dias úteis, apenas. E aí, as vinícolas envolvidas, que foram 3, eles tiveram que fazer um termo de ajustamento de conduta de 7 milhões. Então, veja como o compliance e a governança, ele está no agro, ele está em todas as empresas, né? Então, esse é um exemplo. E claro que o agro está no contencioso, né? Porque depois de toda a documentação, todo o arcabouço e aconselhamento que você deu para o seu cliente, claro, pode acontecer uma contenta, pode acontecer de ter que ir para o contencioso, e isso não é raro, principalmente nos dias de hoje, que estamos passando por tempos turbulentos aí, né, com muitas empresas pedindo recuperação judicial, e no agro isso também está muito intenso. A gente teve um movimento muito grande de 2023 para 2024. Então, com certeza, é o contencioso na veia, né, em todas as suas nuances, que também faz parte desse cenário, desse microsistema do agronegócio. Mas aqui eu queria ressaltar também um outro ponto que eu acho importante na prática. Se fala muito de conhecer a legislação, se fala muito de conhecer todas as áreas do direito, né? Porque a gente tem que ter uma visão, um advogado que trabalha preventivamente, ou é um contratualista, ou ainda que seja um contencioso, mas o direito, o operador do direito, principalmente o advogado, ele tem que ter uma visão de 360 graus de tudo o que está acontecendo nos movimentos jurídicos, né? E mais do que isso, que é uma coisa que a gente aprende muito na prática. A gente tem que estar mergulhado no negócio do nosso cliente. Nós temos que conhecer o negócio do nosso cliente.
ir a campo, realmente entender a operação dele. Porque com isso, você, advogado, vai sair da sua mesa, deixar de ser um advogado que só conhece as leis e dar soluções efetivas para o seu cliente, porque é isso que ele busca. Quando ele está com uma equipe jurídica, ele busca alternativas. E não um jurídico, não um advogado que só fala sim ou não, pode ou não pode, e fica lá sentado na mesa, né, administrando aquela situação. Não. No agro, inclusive, a gente tem um jargão que eles falam da porteira para dentro e da porteira para fora. Porque isso diz muito, né? Isso diz muito. Então, assim, o produtor ou quem está no campo, ele sente falta dessa nossa proximidade. Então, entender o negócio do seu cliente, eu acho que é fundamental para que a gente tenha um bom desenvolvimento aqui profissional como advogados. E aí, advogados, gente, não é só advogado de escritório, não é só, né, nessa atuação ou atuação autônoma. Às vezes você está dentro da empresa, que é o que a gente chama de in-house. Né? É o advogado in-house, aquele que está dentro da corporação. Esse também, esse com muito mais razão, né, tem que estar lá mergulhado no negócio. Né? E é claro que você emitindo o seu parecer, emitindo a sua opinião, colaborando com o negócio do seu cliente, com os anseios dele, e assim, não é raro, gente, as empresas estão muito competitivas, né? E são inovadoras. Então, nós temos que pensar nas inovações. Mas é claro, não é você, não sou eu, Daniela, não sou eu, advogado, que vou lá e vou assinar, assumir o risco. Isso faz parte de uma decisão institucional. Mas o seu papel como advogado é estar inteirado e buscar alternativas para que o seu cliente ele corra o menos risco possível, né? E você ser colaborativo nessa situação. Né? Eu vou falar para vocês de algumas nuances de alguns instrumentos contratuais que a gente usa muito no agro. E são diversos personagens que atuam no agro, diversas partes. Eu trouxe aqui para vocês as 4 principais, que qualquer advogado que estiver no agro vai se relacionar. Então, nós estamos falando do produtor, que é aquele que pode ser uma pessoa jurídica ou ele pode ser um produtor pessoa física, mas que tenha uma inscrição estadual de produtor. Então, ele é quase que praticamente uma empresa, né? Ele é o que tem a cultura. Ele é que vai, por exemplo, ele tem uma commodity, ele tem grãos, ele tem, né, soja, milho, algodão, café, criação de animais, de gado, de suínos. Ele que tem, que está lá no campo, né? Depois nós temos as indústrias, eu coloquei aqui como indústrias, mas são as empresas, são as multinacionais, ou são as empresas que têm os produtos que giram, né, que ajudam o produtor a produzir. Então, eu estou falando das indústrias que têm equipamentos, que têm tecnologia, que têm produtos, que têm agrotóxicos, que têm biofertilizantes, defensivos. A gente está falando dessa parte, desse personagem que a gente vai construir aqui. Nós temos também os canais de distribuição, que são os parceiros das indústrias que compram via atacado. Porque o produtor, ele está lá na ponta final, então ele compra no varejo. O canal não, ele compra no atacado e ele revende. Então, essa também é uma figura muito presencial no agro. E, por fim, nós temos aqui uma empresa que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas no mercado ela é conhecida como trade ou trader, né? Que é a empresa que compra o insumo, que compra a commodity. Às vezes ela é para o mercado nacional, às vezes é para o mercado internacional, às vezes é para consumo, mas ela é uma empresa que ela faz o agro girar também. Então nós temos esses 4 personagens e essas 4 partes, elas são muito ativas no agro. Então nós vamos ver aqui pelos instrumentos que eu trouxe,
como que eles, em que situações que eles aparecem, né? A primeira situação que eu queria trazer aqui para vocês é no contrato de crédito rotativo. Esse contrato, ele é chamado no ambiente do agro como instrumento público de crédito rotativo com garantia real e fidejussória. É um nome enorme, né? Quando você olha, a primeira vez que eu vi isso, eu falei assim, meu Deus, o que seria, né? Aí a gente fala o seguinte, nossa, mas como que funciona isso, né? Funciona é muito simples. Eu, produtor, preciso de dinheiro para produzir a minha commodity, ou o meu gado, o meu grão, eu preciso desse dinheiro. E eu preciso comprar defensivos, eu preciso adquirir maquinário para que eu coloque no campo. E aí eu vou lá, bato na porta da indústria, e aí então eu estou falando de dois personagens aqui, eu estou falando da indústria, eu estou falando do produtor, né? E aí eles firmam esse contrato de crédito rotativo, que nada mais é como se fosse um empréstimo. Você compra, você tem um valor que você pode trabalhar com esse valor. Eu compro, pago, e esse valor que eu paguei volta de novo para mim. Eu compro, pago, esse valor volta de novo para mim. Então, por isso que ele é rotativo, é como se fosse um capital de giro, né? Aí vocês podem me perguntar assim, mas Dani, por que que tem que ser por instrumento público? Bom, primeiro, vocês conhecem a diferença entre firmar um contrato por instrumento particular e firmar o contrato por instrumento público? Né? O particular é aquele simples que a gente sabe, um contrato de locação, um contrato de compra e venda de algum produto que vocês querem. Então, entre particulares. Ou por instrumento público, a gente tem que ir lá no cartório, lavrar, pegar a fé pública. E por que que isso acontece nesse caso aqui? Porque a gente tem uma garantia real envolvida. E toda vez que eu tenho essa garantia real envolvida, eu caio aqui no artigo 108 do Código Civil, que diz que quando eu estou transferindo ou eu estou transferindo ou eu estou constituindo alguma coisa envolvendo um direito real, eu preciso que seja, a lei exige uma forma específica, que é o por instrumento público, né? Aqui, quando você firma esse contrato, o seu grande objetivo é você pegar uma garantia e você também verificar a solvabilidade, o poder de solver as dívidas daquele seu comprador, que é o produtor, né? Então, eu vou pegar aqui do produtor, vamos fazer então uma due diligence sobre a sua vida. Nossa, Dani, mas você está falando muitas palavras agora né, em inglês, isso é usual? É usual. Como a nossa ideia aqui é trazer vocês, mergulhar vocês no mundo do agro, e o agro usa muito isso, então essas palavras trading, commodity, due diligence, é muito comum, né? Então, para vocês se habituarem, é que eu fiz questão de trazer o que é falado no agro, tá? O que que é essa due diligence? Nada mais é do que uma diligência, mas é uma diligência que vai levantar a capivara do produtor, né? Vai saber quem ele é, se ele pode, quanto que ele pode. Então, eu vou pedir imposto de renda, eu vou pedir balanço, eu vou pedir todas as certidões negativas no nome dele ou do sócio dele. Então, eu vou verificar se aqui, eu vou pesquisar o Serasa, eu vou verificar se ele tem poder de pagar. Né? Porque eu também não quero vender. E o agro, gente, ele é uma área que ele trabalha com 3 dígitos. Os valores são muito altos envolvidos. Então, eu preciso, quando eu estou vendendo algo para alguém, eu estou dando um empréstimo para alguém, eu preciso ter certeza, ou o máximo de certeza que eu consigo, para que ele me pague. Né? Então, o crédito rotativo é isso. E a due diligence tem essa finalidade. Agora, como eu disse, esse instrumento aqui de crédito rotativo, a grande sacada dele, além de você poder fazer essa diligência, é você pegar uma garantia. E aí a gente está falando das garantias tradicionais que vocês já conhecem, que vocês estão vendo ou na faculdade ou já viram. Então, a gente está falando de hipoteca, a gente está falando de penhor, nós estamos falando de alienação fiduciária,
né? Estamos falando de fiança. Então, todas essas garantias, elas podem ser adquiridas nesse crédito, podem ser constituídas, melhor dizendo, nesse contrato, com o objetivo de proteger o patrimônio do credor, né? Eu gosto muito da garantia em alienação fiduciária. Por quê? Porque por essa garantia, o devedor, que é o comprador, que é o produtor, ele dá um bem, ele passa esse bem para o nome do credor. E aí, se eu tenho que executar isso, teoricamente, isso está no meu nome já. Eu só preciso cumprir alguns requisitos da lei de alienação fiduciária, que é fazer a execução via cartório, e aí esse bem já vem para mim. Mas é fácil assim, Dani, na prática? Não, não é, né? Isso é no mundo da teoria, porque claro que o cartório vai demorar, é claro que não vou encontrar documento, é claro que eu vou ter algumas dificuldades, mas dentro das garantias possíveis, eu gosto muito da alienação fiduciária. E gosto também da fiança, embora seja um pouco mais frágil, mas ela é legal porque ela alcança os bens pessoais do devedor, né? Eu não vou me estender muito nessas garantias, porque para elas vocês têm doutrina, para elas vocês têm o código. Eu queria trazer para vocês uma garantia que ela é do agro mesmo, que é a cédula do produto rural. Alguém aqui já conhece a CPR? Já ouviu falar da CPR? Essa é uma garantia específica do agronegócio, né? Na verdade, a CPR ela não é uma garantia, é que ela tem uma garantia dentro dela, tá? A CPR ela é um título executivo extrajudicial líquido, certo? Porque tem um valor específico nela, tá? Ela é regulamentada pela Lei 8929. Essa lei, ela tem que ser, para você, advogado do agro, você tem que saber ela decora e salteada, porque você usa ela muito, muito. E a cada vez que você lê, você vê uma coisa diferente, uma coisa impressionante. Né? Assim, eu até trouxe aqui a mesma impressão que eu uso quando eu estou estudando a CPR, e ela já está pintada de todas as cores das canetinhas que vocês possam imaginar, porque toda vez que eu leio, eu enxergo uma coisa diferente nela. E é um instrumento extremamente usado no agronegócio, né? E tá lá, o que é CPR? Artigo 1º, é uma cédula que representa uma promessa de entrega de um produto rural. Então, eu estou prometendo para aquele que está me concedendo algum crédito entregar um bem do agronegócio, ok? É legal a CPR porque ela pode ser com ou sem garantia, mas é óbvio que eu vou pedir a garantia, porque esse é o meu pulo do gato, né? E então, dentro da cédula, existe uma garantia. Então, eu tenho um instrumento bem forte aí, porque além de eu ter um título, eu tenho um título que tem uma garantia dentro, ok? E o que é dado em garantia? O que eu posso pegar em garantia dentro de uma CPR? Eu vou pegar a commodity, eu vou pegar o bem daquele produtor, eu vou gravar em alienação fiduciária as sacas de soja, o café, o algodão, a cabeça de gado, os suínos, tudo isso eu posso, eu vou combinar, eu vou acertar nesse documento a quantidade, a qualidade e onde ele está sendo produzido, eu vou acertar para que esse documento fique com essa garantia real. E é uma garantia real. Quando a gente está pegando, você pode pegar por meio de penhor ou alienação. E é o que eu volto a falar, eu gosto da alienação. Por quê? Porque pela alienação fiduciária, eu já passei esse bem para o meu nome. Eu estou lá na propriedade resolúvel, que a gente fala, né? Então, lá eu estou esperando acontecer alguma coisa. Se acontecer dele não me pagar, opa, então aí se concretiza a propriedade do meu nome. Se ele me pagar bonito, é o que eu quero, é o melhor dos mundos. E tá tudo bem, eu libero a garantia para ele, tá bom? A CPR, existem dois tipos de CPR dentro dessa lei.
a CPR física e a CPR, que é com liquidação física, ou seja, eu estou liquidando, pagando com a commodity, eu estou liquidando, pagando com a soja, com o milho, com o grão, ou eu estou liquidando, pagando em dinheiro. E aí eu estou falando da CPR com liquidação financeira. Na financeira, a gente também tem a possibilidade de colocar uma garantia nessa CPR. E aí, na CPR financeira, é importante que seja alienação fiduciária. Por quê? Porque a alienação fiduciária, em caso de um pedido de RJ, de recuperação judicial, o artigo 49 da Lei de Recuperação Judicial fala que quem é possuidor de uma garantia em alienação fiduciária, ele está fora da RJ. Então, olha só como a gente, como advogado do agro, a gente tem que estar no negócio do nosso cliente, né? Porque às vezes eu vou usar penhor porque aquela operação é melhor, às vezes eu vou usar uma CPR física porque é melhor usar a física, mas em dados momentos eu vou ter que usar a financeira. Então vai depender do negócio. E você conhecendo as nuances da lei, você vai conseguir aconselhar o seu cliente na melhor maneira possível. A CPR, ela é um título que ela exige alguns requisitos específicos para ter validade. Então, se vocês forem no artigo 3º e no artigo 4º, vocês vão ver quais são as exigências da lei para que ela tenha validade. Então, quando você constitui o documento, você tem que prever esses itens. Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente ver, porque se você for ver, os requisitos são extensos, acho que deve ter mais de 10 ou 12 itens que a gente tem que cumprir, né? Basicamente, ela tem que ter o nome escrito cédula do produto rural ou cédula do produto rural com liquidação financeira. Você tem que ter a data de vencimento ou a data de entrega, o local da formação daquela lavoura, ou da criação daquele gado, tem que ter a forma de liquidação financeira, né? O cálculo, como faz para calcular, porque você fala, bom, eu vou te dar 30 mil sacas de soja. Tá bom, quanto que vale hoje? Para a gente ter um parâmetro, né? Então tem que ter. Enfim, e vocês têm que colocar também a qualificação do produtor. E aqui é uma coisa interessante que a gente não consegue encontrar muito na doutrina isso. Todas as doutrinas que eu pesquisei, que eu já vi, fala muito, pega a lei seca e vai comentando, né? A lei, eu leio. Eu quero saber outras coisas, né? E aí, uma coisa que é interessante, a CPR ela é unilateral, ela é emitida e ela é assinada por uma única pessoa, que é o produtor, né, ou, às vezes o canal também pode emitir a CPR, enfim. Só o emitente tem que assinar. O credor, ele tem que constar, mas ele não precisa assinar na emissão, ok? Vamos lá. Quem que pode emitir a CPR? Porque também não é qualquer pessoa. Eu, por exemplo, Daniela, não posso emitir uma CPR, né? Eu tenho que ser produtor rural, e aí eu posso ser uma pessoa jurídica ou uma pessoa física, ou posso ser uma empresa ou uma pessoa natural, né? Uma cooperativa e as associações dos produtores rurais. Esses podem emitir a CPR. Também podem emitir a CPR aqui os beneficiários da primeira industrialização. Então, por exemplo, o que é a primeira industrialização, né? Vamos pensar. Cana é o quê? É o produto, né? Quando ele vira etanol, ele já foi industrializado. Quando ele vira açúcar, ele já virou industrializado. Isso é importante saber porque tem algumas situações que a CPR ela exige que seja financeira, você não pode usar a física. Por mais que você queira usar a CPR com liquidação física, não pode. Então, uma delas é nessa situação aqui da primeira industrialização.
né? Eu deixei os artigos marcados aqui para que depois vocês possam pegar a lei e verificar direitinho quem que pode emitir e quem que não pode emitir a CPR. A CPR, ela é um título circulável e, portanto, ela é endossável. E quando você vai endossar esse documento, e aí também você procura na doutrina, fala, como que eu faço para endossar uma CPR, né? E aí você não encontra. A CPR, quando ela for endossada, principalmente agora que também aceita a assinatura eletrônica dela qualificada, não é aquela qualquer assinatura eletrônica, né? Você faz um instrumento de endosso da CPR e aí sim, todo mundo tem que assinar. Então, se a sua CPR tem um avalista, ele vai assinar. O emitente, ele vai assinar. O credor também vai assinar. Então, mudou, né, a dinâmica, certo? Então, vamos lá. Tem alguns requisitos da CPR que são super importantes de serem observados. Um deles é que depois que você assinou a CPR, vocês têm que registrar, é requisito de validade, o registro em até 30 dias numa entidade autorizada pelo Banco Central. Quem é essa entidade? Por exemplo, a B3, que é a Bolsa de Valores. Por exemplo, a BBM, que é a Bolsa Brasileira de Mercadorias. Como que eu faço para registrar isso? Bom, ou você tem um credenciamento com essas entidades, né, que é o usual, né, ou você usa de alguma empresa que tem esse credenciamento. E aí você tem um registro. Mas é importante registrar, gente, porque se não registrar, vocês ficam com uma situação muito complicada, porque eu não tenho como que eu vou executar isso. Está faltando um requisito essencial, que é o registro, tá bom? As garantias, como a gente tem uma garantia real envolvida, porque ou é um penhor ou é uma alienação, também preciso registrar. Aonde? No cartório do imóvel onde aquele bem está. Ah, eu estou construindo, eu estou plantando uma lavoura de laranja que fica aqui na região de Anápolis, né? Que é bastante laranja, Araraquara, né? Então é lá em Araraquara. Ah, eu estou plantando soja e a lavoura está lá. Onde eu vou registrar? No cartório, lá de onde está a soja plantada. E é importante registrar, gente, pelo seguinte, porque se você não registra, você não dá conhecimento público. E aí, assim, quando você pega a CPR e você especifica lá quais são os bens que estão sendo dados em garantia junto com a CPR, você tem que identificar muito bem. É o algodão em pluma de determinada qualidade, né, que vai ser plantada em determinados alqueires de tal fazenda. Então, você vai especificar exatamente o que é aquele produto, né? Da safra tal, da safra 2024 e 2025. Quando essa CPR, quando essa garantia ela é registrada lá no cartório, um dos documentos que a gente pede para avaliar, quando a gente está avaliando essa situação da constituição em garantia ou de uma concessão de crédito, é a certidão do livro 3, que aparece se aquele bem já foi dado em garantia para uma outra pessoa. Então, por isso que é importante registrar. Ah, mas se não registrar, a CPR perde o valor? Não, a CPR não perde o valor porque você registrou lá na B3, né? Mas não é legal. Você fica aí com uma ponta solta e você corre o risco de perder essa garantia. Tá bom? Deixa eu voltar aqui só um pouquinho, porque esqueci aqui de falar, que das CPRs entre a física, de liquidação física e de liquidação financeira, eu gosto muito, e é o que é mais usada no mercado, é a CPR física, que é essa que eu entrego o quê? Que eu entrego produto, que eu entrego commodity, tá? E por que que ela é a mais usada agora? Porque a gente tem o artigo 11 da Lei 8929, que fala o seguinte: se eu tenho uma CPR física ou se eu tenho uma CPR numa operação de barter,
essas CPRs, elas não vão se sujeitar aos efeitos de uma recuperação judicial. Ou seja, o meu devedor, ele pode entrar com uma ação de recuperação, um pedido de recuperação judicial, mas eu vou poder executar o meu título da forma como ele foi constituído. Isso, para mim, é uma vantagem, porque quando você entra na recuperação, você acaba perdendo muito dinheiro, porque é lógico que o devedor lá vai querer negociar preços menores com você, formas de pagamento menores, você vai ter que entrar num plano de recuperação, de pagamento a credores. Então, isso não é interessante para o credor. Então, o agro tenta sair dessa situação. E aí você, advogado, tem que estar lá com a santeninha ligada para orientar o seu cliente, né? Claro, as empresas, grandes empresas hoje, elas têm departamentos próprios da área de crédito, da área de cobrança, da área de barter, todo esse arcabouço as grandes empresas têm. Mas também a gente tem que pensar que a gente tem empresas pequenas, né? E o advogado está lá, tem que ser o braço direito, né, do empresário nesse momento. E falando aqui, pegando o gancho, né, dessa questão da operação de barter, eu queria comentar com vocês sobre isso. Porque, veja bem, gente, a CPR, ela é um tema que é super gostoso da gente falar, a gente pode falar, assim, horas. Eu acho que merece uma palestra específica de CPR, porque é um instrumento muito usado, e quando a gente vai procurar, eu quero um modelo de CPR, nossa, você encontra de diversos tipos, né? Nossa, eu quero saber o que tem dentro de uma minuta de CPR, né? Porque lá você tem que prever várias coisas. Não é um documento simples. Você tem que prever o vencimento antecipado, né, se acontecer alguma coisa, se tiver um desvio, se tiver uma fraude. Você tem que prever se, bom, a sua soja é o quê? Transgênica ou não? Se for transgênica, você vai pagar royalties ou não? Como é que vai funcionar isso, né? Você vai prever multa? Você vai prever correção monetária, né? O que vai ser previsto? Uma cláusula que é importantíssima a gente ter na CPR é a declaração do emitente que aquele bem não é essencial para ele, para o capital dele. Porque não raras vezes, quando ele entra aí nessa situação devedora, vamos dizer assim, ele fala: não, mas olha, esse bem é essencial para mim. Se você me tirar ele, eu vou ficar numa situação muito complicada. Não vou conseguir me reerguer, né? Não vou conseguir me pagar. Então, esse também é um ponto importante. Mas, assim, eu vou deixar vocês aí com essa ideia da CPR para vocês pesquisarem, e depois, numa outra oportunidade, a gente explora ainda mais esse título, tá bom? Porque eu queria pegar o gancho aqui do artigo 11 e falar para vocês um pouquinho dessa operação de barter. Não sei se vocês também já ouviram falar dessa operação. Barter, né? Nossa, que nome bonito, né? Meu Deus do céu. Quando eu me deparei com esse nome pela primeira vez, Dr. Luiz Tonon está aqui, que não me deixa mentir, né? O que seria a operação de barter, né? Que o agro tanto faz, tanto pratica. Bom, basicamente, barter é troca, né? Então a gente está falando aí de troca. Eu tô te dando uma coisa e você está me dando outra, e a gente está combinando aí uma troca de produtos, de commodity, de direitos, né? Então é basicamente isso o barter, tá? É uma operação complexa porque ela envolve vários documentos, e esses documentos contratuais, eles precisam ser bem analisados e bem estruturados, né? Para a gente prever as possibilidades que podem acontecer aí no futuro. As partes envolvidas aqui são mais, né? São maiores, né? Porque, veja bem, no crédito rotativo a gente teve duas pessoas, que foi o produtor e a indústria. Na CPR a gente teve o produtor, que foi o emitente, e a indústria, que normalmente pega essa CPR como garantia. Aqui a gente vai ter mais um personagem participando da operação, que é a trading. A trading. Tá bom? Então, aqui a gente vai trabalhar com três partes.
Basicamente, a gente tem 4 documentos que é a base da operação de barter. Mas, Dani, pode existir outros documentos envolvidos? Pode. Pode, inclusive, ter outras partes, outros personagens, ser feita a operação casada de uma forma diferente. Então, assim, o que eu vou trazer aqui para vocês hoje, esses 4 documentos essenciais, é o básico, é o que assim, é o que a gente vê. Não tem como você entrar na área do agro e você não se deparar com um instrumento público de crédito rotativo, uma CPR e uma operação de barter, tá? Então, vamos tentar entender aqui. Nós temos 4 instrumentos aqui. O primeiro instrumento é um contrato de compra e venda do produtor que está lá produzindo o gado, a cana, a soja, é entre ele e a indústria. Por quê? Porque ele vai falar para a indústria: indústria, eu preciso comprar o seu agrotóxico. Indústria, eu preciso comprar o seu trator, o seu maquinário. Indústria, eu preciso que você me venda as sementes que eu vou plantar aqui do meu café. Então, esse primeiro contrato é o contrato entre o produtor e a indústria. O outro contrato é o contrato onde o produtor ele vai vender aquilo que ele produziu. Então, ele vai vender o algodão, ele vai vender a soja. Para quem? Para trading. A trade, ela pode repassar para terceiros, ela pode vender no mercado nacional, internacional, ela pode ser uma trade que está consumindo aquele produto naquele momento. Então, aí, tem um outro contrato de compra e venda. No meio desse caminho, a gente vai ter um instrumento que é 3 partes, tripartite. Eu vou ter que assinar um contrato de cessão de direitos de crédito. Porque, veja bem, se eu, produtor, vendi o meu produto para trading, ela tem que me pagar. Eu sou credor. Mas eu, produtor, eu sou devedor de quem? Da indústria. Então, eu vou chamar todas essas pessoas e vou falar o seguinte: o trading, ao invés de você pagar para mim, produtor, eu estou devendo para outra pessoa. Eu estou devendo lá para a indústria. Você paga para ela? Fala, beleza, eu pago. Mas antes do beleza eu pago, é lógico que essas empresas envolvidas, elas estão analisando se aquele negócio é seguro, se o produtor é um cara que vai entregar o produto para trade, porque se ele não entregar, a trade também não vai me pagar, né? Então eu vou analisar toda essa situação. Beleza, vocês estão acompanhando comigo aqui que a gente está num contrato de 3 partes? Firmamos esse contrato de 3 partes. E por que, Dani, tem que ser 3? Porque quando eu faço uma cessão de direitos de crédito, eu tenho que, quem vai pagar tem que saber para quem vai pagar. Então, ele tem que anuir nesse contrato. Às vezes, as sessões de crédito, ou sessões de contratos, enfim, a sessão do dinheiro em si, que é o crédito, às vezes eles são feitos só por 2 partes, é verdade. Principalmente quando é feito com banco, né? Você pega o seu contrato, você dá em garantia para o banco, aí o banco vai e manda uma carta para você e fala assim: olha, a Daniela cedeu o seu contrato e agora você não vai mais pagar para a Daniela, você vai pagar para o João, né? Isso pode acontecer, mas aqui no agro a gente costuma trazer as 3 partes para assinar para ficar inequívoco quem vai pagar para quem e o valor que vai pagar. Tudo bem? Isso é super corriqueiro. Eu estava hoje trabalhando, fazendo uma dessa operação aqui, tá? Antes de vir para cá. Muito bem. E quem vai garantir tudo isso? A CPR. Aí o produtor ele vai emitir, ou é o produtor, ou o canal, enfim, quem tiver envolvido, vai emitir a CPR. A CPR vai suportar essa operação. E aí você vai falar assim: ah, então ótimo, a CPR é a solução dos meus problemas, né? Porque se eu tiver, eu não vou ter problema nenhum. Não.
Porque, como tudo na vida, né, a gente está sujeito a diversas situações. Então, o meu dever como advogada vou constituir os melhores instrumentos da melhor forma para que, se em algum momento o meu cliente tiver que executar ou tiver que se socorrer da justiça, eu tenho elementos suficientes para que isso aconteça. Né? Então, nós estamos falando aqui de uma operação que é muito corriqueira, nós estamos falando de uma garantia que é usual, a gente faz direto isso, né? Mas a gente, primeiro que a gente vive no Brasil, né, gente? Assim, nós temos uma instabilidade jurídica aí de várias decisões. A gente tem vivido, especialmente do ano passado para cá, a gente tem vivido tempos difíceis, né? A gente tem visto muitas empresas aí entrando com recuperação, com pedidos de recuperação judicial, algumas realmente é porque precisa. Aí outras a gente já tem uma certa dúvida se não é nego não devo não nego, não sei como vou pagar, né? Então, a gente precisa, nós como advogados, operadores do direito, conhecedores da lei, precisamos atuar sempre com os melhores instrumentos, com a construção das melhores operações, para que o nosso cliente tenha lá uma oportunidade de resgatar, né, o direito de receber o dinheiro dele. Claro que aqui eu estou falando para vocês com o olhar da empresa credora, daquela que empresta o dinheiro, daquela que está vendendo o insumo. Mas também tem aqueles, né, os direitos, por exemplo, do produtor. Né? Então, a área do agro, ela tem uma enorme possibilidade de atuação. Em todas aquelas áreas que eu disse para vocês do microsistema, do agro, em todas elas vocês podem atuar. Né? Mas é importante que vocês tenham sempre essa visão 360, né? De tudo que está acontecendo. E eu não falei, né? Porque ali, eu até esqueci de falar, eu pulei o criminal, né? Mas também tem relação com o criminal, tem relação com o tributário. Então, assim, é nesse sentido que eu quero trazer para vocês e deixar para vocês aqui esses instrumentos do agronegócio para vocês depois esmiuçarem melhor, vocês se dedicarem à pesquisa desses documentos, tá bom? E já aqui caminhando para o final da minha breve exposição, porque depois eu quero ouvir os senhores com as suas dúvidas, eu deixaria aqui dois recados, duas dicas, na verdade, duas dicas, eu diria. Né? A primeira delas é o seguinte: por mais que você tente se resguardar, por vezes a sua documentação não vai ser a suficiente. Então, prepare-se, né? E prepare a sua equipe também. E a equipe não é só a equipe jurídica, é a equipe do seu cliente, porque quando você constitui esses documentos, você não pode deixá-los engavetados, né? E você também não pode não fazer o seu monitoramento. Então, é importante que, na prática, vocês façam a gestão desses contratos. Acompanhe de perto a sua execução para ver se o credor está pagando, se o devedor está pagando em dia, se ele não está pedindo fôlego, né? Se ele, como é que ele está no mercado, né? Ouve aí os parceiros para ver se, né, se aquele seu cliente está pagando os outros, né? Te prometeu uma lavoura, tenha olheiros para você lá ver se ele realmente está plantando no lugar que ele falou que ia plantar, né? Se ele está criando o gado da forma como ele falou que ele ia criar. Então, acompanhar o desenvolvimento da operação é muito importante e faz a diferença. E faz a diferença mesmo, tá, gente? Porque quando você sente que aquele devedor ele não vai honrar, se você tem os instrumentos em mãos, já executa, já parte para cima,
né? Então, talvez essa seja uma estratégia boa para você naquele momento. E o advogado tem que ajudar. A gente, olha, agora é a hora da gente entrar com a execução da CPR. Não vamos esperar mais um pouco, porque parece que, né? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade também. Então, essa é uma dica. E uma dica última, que não tem nada a ver com agro, mas eu acho que tem a ver com a vida. Se tiverem oportunidade, dediquem-se ao inglês. A gente tem falta de profissionais jurídicos que saibam falar inglês fluente e inglês jurídico. Não é raras vezes que a gente tem que usar, porque o agro, como um segmento internacional, globalizado, né? Mesmo quem trabalha numa empresa nacional se depara com muita linguagem na língua inglesa, com muitos documentos na língua inglesa, e isso vai fazer diferença para vocês quando vocês estiverem no mercado, quando vocês estiverem postulando uma vaga. Eu já vi colegas minhas, excelentes profissionais, mas que foram desclassificados porque não tinham o inglês desejado pela empresa. Então, essa é uma dica que eu deixo para vocês para o final, tá bom? Bom, eu fico aqui aberta às dúvidas, gostaria de ouvi-los. Bom, primeiramente, muito obrigada, viu, Dani, Obrigada. por essa exposição tão completa, tão com spoiler, né? Porque já tem tema para a próxima palestra, né? Mas agradecer demais, viu? Obrigada. Eu achei, nossa, a explanação realmente com tópicos bem pontuais. Eu acho que o nosso propósito aqui na Semana Jurídica também, gente, é não só trazer aqueles temas que já circundam, né, o nosso dia a dia, como talvez aqueles, Dani, que realmente, porque veja, a gente ainda não tem uma cadeira, né, na faculdade específica, no curso de direito especificamente para o agronegócio, né? Então, quando não se tem, aí fica esses temas eles vão aparecendo, né, de modo transversal, vamos dizer assim, né? Ou então pela advocacia, porque daí, Pela advocacia. né, a advocacia começa a se organizar e faz com que isso chegue, então, seja, né, elevado a um ramo, né? E aí, consequentemente, daí o MEC vai avaliar e vai ver, e vai montar, né, a disciplina, enfim. Então, eu acho que o propósito daqui também, né, desse espaço que a gente tem na Semana Jurídica, é trazer, né, temas, ramos, aquilo que se cogita, né, na advocacia e que faz com que seja também, igualmente, um mercado, né, um campo de trabalho, né? Então, eu gostei demais, viu, da explanação. Não sei se alguém da mesa quer fazer algum comentário, alguma observação, e se alguém da plateia também quiser fazer um comentário ou uma pergunta, logo, logo a Carol já nos ajuda aqui, né, Carol? Por favor, Tonon. Primeiramente, parabéns, Daniela Posetti, Obrigada. pela explanação. Eu sabia que a doutora era uma exímia oradora, mas confesso Obrigada. que fiquei impressionado com a sua performance. Parabéns. Obrigada. E um tema que, assim como eu disse no início, é tão apaixonante. E o que mais me admirou é que você, há pouco mais de 5 anos atrás, quando ingressou no escritório, nunca tinha lidado com o agronegócio, né? Exatamente. Então, a profundidade com que você hoje conhece o tema é muito bacana. Você se dedicou e fez uma explanação hoje aqui que foi extremamente didática, leve, gostosa de ouvir. E dá tristeza só de ver a data lá da CPR 94. Eu falo, nossa, como estou ficando velho. E aí Né? uma curiosidade que Mas calma, porque teve a lei do agro nova que trouxe várias modificações e a lei de 2023. Então, o que é curioso, como disse a nossa presidente, eu não tenho dúvida que um dia o agronegócio vai se tornar, sim,
aí uma matéria efetiva aí na graduação, porque isso é natural. Acho que o agro tem uma importância gigantesca na economia mundial e dentro do direito, a sofisticação que o agronegócio ganhou dentro das relações contratuais é impressionante. Há muito tempo, o produtor rural não é mais aquele fazendeiro, Não é. né? Pé vermelho, já não é. Hoje são grandes empresários, são grandes corporações. Hoje você vai numa fazenda de algodão no Mato Grosso, no oeste da Bahia, são verdadeiras indústrias. É um negócio absurdo. Você vai nos grandes confinamentos de gado no centro-oeste, são verdadeiras multinacionais. É uma estrutura incrível, né? A gente tem os grandes players aí, né, do agro aqui no Brasil. Então, eu não tenho dúvida que o caminho vai ser esse. Mas eu disse que é curioso porque eu, nos primeiros anos de estágio, quando tive contato com a CPR pela primeira vez, e vim no fórum aqui, não era aqui, né? Era lá no centro, despachar petições com os juízes aqui de Campinas, muitos não conheciam o que era a CPR. Então, a gente via a diferença de você tratar de um tema desse com juízes de comarcas onde o agronegócio é presente, de uma comarca como Campinas, onde o agronegócio não tem uma presença como, por exemplo, no Mato Grosso, no interior do Mato Grosso. Então, eu cheguei a ouvir de juiz, quando a CPR tinha 5, 6 anos de idade, não, CPR, o que é CPR? Nunca tinha Me ouvido explica. falar da CPR. Nenhum. E não tinha doutrina, não tinha onde buscar informação. Era um suplício. E hoje não. Hoje nós temos grandes congressos do agronegócio. Acho sim que merece tema particular para alguns temas intrigantes, Sim. né, que a gente tem hoje nesse setor. Então, parabéns, muito mais do que uma pergunta, era para Obrigada. trazer esse meu cumprimento e essas curiosidades. Obrigado e parabéns. Obrigada, muito honrada com as suas palavras, doutor Non. Mas até pegando aqui um gancho do que você falou, eu aceitei esse desafio do agro há já quase 6 anos, mas é que eu acho que eu tenho um perfil meio assim que gosta de desafios, né? Porque ao longo dessa minha carreira, eu sou formada terminei minha faculdade em dezembro de 93. E aí eu passei por contencioso, um período, não gostei, não é para mim, né? Mas depois disso, quando eu me achei no mundo de contratos, eu passei por setores bancários, que é super regulado específico. Depois eu fui para concessões públicas, que é super regulado específico. Depois eu fui para metroviários, metrovia. Depois eu fui para telecom. E eu me lembro até hoje que quando eu fui para telecom, na época, meu diretor virou para mim e falou assim: agora você vai instituir todas as minutas de telecom da empresa que nós criamos. Eu? Mas eu não sei telecom. Mas você vai. Então, assim, eu gosto desses desafios, né, de conhecer tudo. Dá trabalho, gente, mas é muito legal. Né? É isso aí. Ótimo. Não sei se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. Não, olha só, temos 3 Que bom. perguntas ou Adoro. comentários. Vamos lá. Carol, você pode ajudar a gente, por favor? Boa noite, doutora. Eu tenho 2 dúvidas, na verdade. Uma delas é relacionada à CPR, que me chamou a atenção, porque no agronegócio é muito comum eu dar a terra, ou parte da terra, como garantia em algumas negociações. E você comentou ali que a CPR é necessário eu assinar algo como eu confirmando que aquilo não é essencial para a minha produção. Então, nesse contexto, porque a terra é o básico, né? Exatamente. Como Por isso que a isso? gente não pega CPR da fazenda, da matrícula da fazenda. Porque a chance de eu realmente perder isso em juízo é muito grande. Porque ele falou assim: isso aqui é minha vida, eu preciso plantar nessa terra para eu conseguir me erguer.
né? Então, quando a CPR também ela pode ter uma alienação fiduciária de bens imóveis, né? Mas aí você vai, como advogado, você vai não recomendar pegar essa terra, você pega outra coisa. Entendeu? A outra questão é sobre os contratos com as tradings, né? Sim. A operação de barter. Ele necessariamente precisa ser uma operação tripartite ou eu posso simplificá-la para uma bipartite? Por exemplo, uma trade que ela te oferece semente e ela compra a sua soja como produto final, vamos dizer assim. Então, o tripartite ali é só no instrumento, somente na seção do crédito, tá? A operação de barter, na verdade, é quando você tem todos aqueles instrumentos. Você, na verdade, às vezes a CPR, às vezes ela não aparece no barter. Às vezes as pessoas só falam da compra e venda da commodity e da compra e venda do insumo. E aí é nesse pilar dessas duas situações que eu tenho uma do meio que vai unir estes dois e vai falar assim, ó, é como se fosse uma ordem de pagamento, sabe? Eu vou falar assim, ao invés de você pagar para a Daniela, como é seu nome? Desculpa. Vitor, Você paga para o Vitor. É mais ou menos isso. Por isso que eu chamei de tripartite, porque é esse instrumento que é três, tá? Mas a operação em si, ela sempre vai envolver alguém comprando e alguém vendendo, tá? Isso aí. muito obrigado, doutor. Imagina, obrigada a você. Acho que tinha uma pessoa aqui também depois. Boa noite. Boa noite. Parabéns pela palestra, foi muito boa. Obrigada. Eu tenho uma dúvida em relação a seguro, por se tratar de agronegócio. Porque o agronegócio está sujeito a geada, está sujeito a pestes, né, no mundo animal e Exato. tudo mais. Como é feito o seguro, em que fase e mais ou menos Seguro? seguro, Ah. seguro e o custo disso dentro da cadeia da produção? O seguro é a empresa que faz, né? Para mim tem que ser no momento zero o seguro, né? Tem que ser do momento zero. Mas você tem que avaliar essa seguradora, que tipo de seguro que ela vai te oferecer também, né? Seguro de intempéries, eu não sei se isso acoberta tanto. Tem. Tem, então. Só que aí é quando a gente está falando dessa situação, que eu chamo de situações adversas do clima, existem algumas coisas que são previsíveis, existem outras que não são previsíveis, né? Então, assim, não adianta você querer plantar arroz no Tocantins porque lá não chove. Então, desculpa, isso não é caso de força maior, né? Agora, por exemplo, é uma catástrofe o que aconteceu no Rio Grande do Sul o ano passado, né? Que momento eu contrataria o seguro? No momento zero, porque depois que está acontecendo, o seguro também nem pega mais, né? Agora, quanto que custa isso para uma empresa? Aí eu vou ficar te devendo essa resposta, porque depende do tamanho da operação, depende do tamanho da sua empresa, depende do dígito que você está negociando. Então, isso que vai importar na hora do seguro. Na média, assim, um percentual, 1%, 2%? Ah, em percentual, Sim. não saberia te falar. Ok. Desculpa, não. É porque, assim, aí teria que ser um advogado de seguradora mesmo para apoiar nessa situação. Se alguém aqui tiver alguma ideia, Muito obrigado. desculpa, tá bom? Acho que é aqui, Carol. A plantação. É muito. Aqui, Carol. E é justamente por causa dessa intempérie. É justamente por causa dessa. O que se cobre é, por exemplo, furto, roubo, incêndio. Não acredito que não. Eu acho que isso não. Eu acho que é risco do negócio. É isso aí, Flávio. Tá.
Pois não. Doutora, parabéns. Foi Obrigada. maravilhosa a explicação. Obrigada. Eu fiquei com uma dúvida, eu acredito que possa até ter sido já respondida, mas seria sobre a possibilidade de garantias atípicas ao objeto do produto. Por exemplo, se é possível colocar como garantia outros imóveis, outros bens. Sim, você pode pegar imóveis, você pode pegar apartamento, por exemplo, você pode pegar, né, um imóvel rural ou um imóvel urbano como garantia em alienação fiduciária, principalmente ali no crédito rotativo, você pode fazer isso, né? Só não recomendo pegar a hipoteca, porque a hipoteca ela tem um trâmite muito demorado, já está em desuso, ninguém usa mais. Depois da alienação fiduciária, o pessoal largou de mão a hipoteca, né? E aí você pode pegar qualquer outro bem. É que quando você vai na CPR física, por exemplo, você só pode envolver a commodity, porque você está prometendo entregar o produto, né? Se você for lá no, vamos voltar aqui. No artigo 1º da CPR, aqui, ó. Tá vendo que é entrega de produto rural ali? Sim. Então, aí na CPR física, eu acho que não dá. Tá? Na financeira, eu acho que casa mais. Outra dúvida também é sobre a questão da cessão. Na prática, existe alguns contratos que prevê a não possibilidade da cessão? Tem contrato que você coloca a cláusula lá que você não pode ceder aquele contrato, ou que você não pode ceder créditos. A gente costuma usar muito essa cláusula, mas é mais em contratos assim de prestação de serviços ou de consultoria, né, dizendo que você não pode ceder aquele contrato, nem calcionar o valor daquele contrato que você tem para receber. Mas quando a gente está falando da operação de barter, ela é uma operação combinada, tá? Ela não é uma operação assim que vai acontecer, vamos dizer assim, sem uma das partes saber. Então, o produtor, a indústria e a trading, elas são combinadas. Inclusive, elas combinam realmente isso. Às vezes, eles negociam até o preço da commodity que está sendo vendida para poder casar essa operação. Então, assim, está todo mundo sabendo, tá? É uma situação bem, assim, transparente. Obrigada. Tá? Boa noite. Boa noite. Eu tenho duas dúvidas, na verdade, mas só para contextualizar, o meu pai trabalha com revenda lá no Mato Grosso do Sul. Que legal. E o maior problema que eu enxergo, assim, é a falta de segurança do pagamento do cliente mesmo. Exato. E eu queria saber, assim, como uma revenda de insumo pode financiar o produtor com mais segurança, assim. E se tem alguma ferramenta para análise de crédito também. Então, as ferramentas de análise de crédito, elas existem, tem várias empresas que prestam esse tipo de serviço, né? E aí vai dele fazer uma pesquisa de mercado, de repente conversar com um parceiro dele, né? Porque como ele é um distribuidor, seu pai, ele é um revendedor, né? Uma revenda. Então, eu acho que isso ele pode facilmente pegar esse tipo de coisa. As certidões negativas, por exemplo, você, como filho dele, futuro advogado que já pode entrar nos sites dos tribunais, nos sites governamentais, todas elas, as certidões negativas, você consegue puxar, pesquisar os processos que tem o nome daquele cliente, pelo número do CPF, tudo isso é possível fazer, né? Certidões diversas aí, do IBAMA, tudo. Agora, com relação à garantia do recebimento do crédito, né? É muito usual também. Eu acredito que a revenda ela também pega CPR, né? Do produtor rural. Isso é possível acontecer. Fora isso, tem aquelas outras garantias que são um pouco mais frágeis, mas elas são um pouco inibidoras, vamos dizer assim, da situação. E aí você pode conjugar isso a uma carta-fiança, você pode conjugar isso com uma nota promissória, uma duplicata. Não tem uma robustez como uma garantia real, né? Mas é uma possibilidade. Ou até mesmo, o seu pai pode pedir para uma constituição de uma garantia real também.
É possível. Aí você faz um instrumento separado, apartado. Tá bom? Obrigado. Imagina. Mais alguém? Alguém mais? Bom, então, se ninguém mais, eu vou deixar aqui os meus contatos. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Doutora Luciana, posso encerrar a minha fala? Pode. Então, tá bom. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, viu, doutora Daniele? A doutora Daniele vai passar, então, para entregar o certificado pela palestra de hoje, viu? Por favor, Dani. De Dani para Dani. Peraí, vamos. Que legal. Adorei. Muito bom, Dani. Obrigada. Eu que agradeço pela super aula. Além da que você já me dá praticamente todos os dias. Obrigada, viu, Aninha? Que seja o primeiro de muitos. Amém. Muito obrigada pelo comparecimento de vocês. Quero agradecer a todas e a todas que aqui estiveram, em especial a Liga do Agro, né? Representada aqui da Universidade Mackenzie de Campinas. Muito obrigada pela presença. É esse interesse, né? Essa disponibilidade que a gente quer sempre despertar, né? Especialmente na Semana Jurídica. Continuaremos amanhã. Amanhã temos o último dia da Semana Jurídica com Direito Penal, doutor Danilo Campanholo Bueno e a doutora Giovana Casemiro. Estão todos convidados e convidadas também. Tá bom? Muito obrigada, viu? Uma ótima noite a todos. Que bom, né?